Pois Coxilha Rica tem esse nome por causa das coxilhas, das estações, das planícies, né? É muito bonito, então ela foi chamada de Coxilha Rica. Esse é o motivo do nome. A escola tem mais ou menos foi em 2003 que foi criada essa escola. Então as crianças saíam da aula na época e não tinha como continuar os estudos. Muitas vezes os pais tentavam levar para lá por causa de um parente, nem sempre dava certo. Os filhos desempregados aí começaram a estudar aqui, veio o primeiro, veio o segundo grau, então para eles foi uma conquista bastante grande, né? Agora estamos começando o projeto, então, né, o tal do Projeto Imagine, que a gente falou para vocês há alguns meses atrás, que a ideia é basicamente a gente ficar junto esses dias aqui, trazer um pouquinho de ciência, né, tal da ciência que a gente às vezes só ouve falar ou vê na televisão, e tem aula de ciências, mas às vezes muito na teoria e no livro, e aqui a gente quer dar a oportunidade de todo mundo mexer, botar a mão na massa. Pode ser que vocês descubram coisas que nem estavam pensando, e a ideia é essa mesmo. Então, estamos indo catar nossas folhas, pedras, flores aí com a galera, né? Galerinha indo lá, ó. A primeira atividade proposta, ela foi reunir o grupo de alunos em 3 subgrupos. E ali eles foram buscar de 5 a 10 itens de folhas, flores e pedras, umas diferentes das outras. A sequência, então, os alunos começaram a trabalhar cada grupo com um item específico. Por exemplo, um grupo trabalhou com folhas e estabeleceram critérios de separação dessas folhas. A mesma coisa ocorreu com as flores e a mesma coisa com as pedras. Na sequência, os grupos foram trocados e aí eles tiveram que fazer uma nova divisão sobre outro critério diferente do grupo anterior. Depois de a gente ter visto atividades sobre a diversidade de plantas, que a gente viu diferenças entre as folhas, flores, até pedras a gente trabalhou, agora a gente trabalhou com a diversidade entre as pessoas, entre os seres humanos. Então a gente começou a pegar figuras, assim, fotos de pessoas de diferentes regiões do mundo e eles tinham que identificar de onde que eles achavam que eram aqueles rostos, né? Então a ideia era trabalhar com a diversidade do ser humano e quebrar um pouco, desconstruir um pouco essa ideia de raça, de que tem raças separadas, distintas. Então a nossa ideia é enfatizar, assim, valorizar as semelhanças entre os seres humanos e compreender e respeitar as diferenças. Ontem a gente tinha começado o dia trabalhando com coletas e classificações biológicas. E a gente tem essa proposta de trazer o curso de uma ideia mais macro para uma ideia mais micro, para que não seja muito direta a informação de moléculas e coisas assim. Então a gente propôs hoje que a atividade fosse uma avaliação de algum material desses que foi coletado por eles, para que eles tivessem contatos com medições mais precisas e começassem a chegar em algo menor, assim, em termos de escala. Depois dos alunos terem trabalhado com as escalas e também com os instrumentos de medição das escalas, em diversas precisões, a gente fez uma apresentação de uma mídia que foi desenvolvido pelo Projeto Imagine, que ela aborda diversas escalas. E ela faz esse jogo de descer de um universo macro até um universo assim, que é um limite da nossa visão, que é um muito pequeno, até um limite assim, do que a gente às vezes nem sabe, assim, não consegue ter uma noção de qual que é a escala real que tem.
No caso específico das drosófilas, nós trabalhamos com drosófilas de 4 cores de óleos diferentes e que depois da técnica empregada, que foi uma maceração dos óleos e tal, e colocamos numa cromatografia em papel, num solvente específico, ela gerou, então, em luz ultravioleta, a revelação de pigmentos que a gente não conseguia ver a olho nu. Dando continuidade, né, essa ideia de micro e macro, hoje a gente foi trabalhar com uma molécula que todo mundo aparentemente conhece, que é o DNA, e a gente vai fazer um protocolo simples, que é aplicado em diversas, né, escolas, que na verdade é muito simples, é uma receita doméstica, assim, a gente usa reagentes que é detergente, álcool, esse álcool que é utilizado para limpeza do lar mesmo, e sal. Basicamente eram esses reagentes. Então o que a gente fez foi a extração do DNA de morango. O DNA ele é precipitado e ele aparece, né? A gente tem uma solução vermelha e de repente começa a subir o DNA e para eles isso é uma surpresa muito grande, porque aquilo que era micro, de repente, tá ali, a olho nu a gente consegue ver. A atividade do Lego foi uma maneira que a gente tentou encontrar de mostrar de uma maneira divertida, lúdica e simples, algo que é complexo na natureza e na biologia, mas que as pessoas têm muita curiosidade de entender, que é como que o DNA funciona, como que o código genético funciona e como que o DNA acaba influenciando as características de todos os seres vivos, das plantas, dos animais, dos seres humanos. E a gente então criou esse jogo, essa atividade, com pecinhas de Lego, que na verdade é um brinquedo, com cores, em vez de nomes complicados a gente usou cores, e eu acho que os estudantes, os alunos daqui entenderam e gostaram muito da atividade. Acho que foi um sucesso que a gente pode aplicar certamente em outras comunidades e sempre com essa ideia de transformar algo complexo de uma maneira simples, acessível para todo mundo. Hoje de manhã a gente fez uma demonstração para os alunos da reação de PCR, que a gente já tinha explicado para eles antes. E depois a gente fez com eles, ajudar eles a formar um gel para fazer uma corrida de DNA, para fazer uma separação das espécies de goiabeira, araucária, rato e humano. E também se fez um gel com as amostras deles para ver se tem diferença entre eles. E agora o projeto já não é mais um sonho, não é mais nem só um projeto em planejamento. A gente já pode dizer hoje que já é um projeto em execução, né? Então tem muitas perguntas que nos faziam, muitas dúvidas que levantavam, algumas críticas, e a gente fica dizendo, não, vamos lá, depois de botar na prática que a gente vai ver realmente o que aconteceu, como é que é. E por isso que agora é o momento que a gente vai querer ouvir mais, né? Dá tempo para todo mundo ficar à vontade, para que vocês nos contem a visão de vocês. E aí, Alas? Nem esperava que vocês iam vir de lá e trazer tudo esse conhecimento pra gente. Eu gostei muito da aula de vocês. Tem que tanto vir e fiquei, né? André, vamos lá, conseguir a roda. Eu gostei de tudo, né? Porque antes de fazer esse projeto eu não gostava de biologia. Eu já saí de casa pensando, eu vou lá e dou uma experimentada, se eu achar que não tá bom, eu volto pra casa. Sabrina? Sabrina, amou tudo? Eu gostei de tudo mesmo, desde o começo ao fim, que a gente aprendeu as coisas que eles trouxeram diferente, que nem foi dito, que a gente via em livro, depois a gente pôde pegar, aprender, e tudo é muito bom para eles terem trazido isso para nós aprendemos, porque é uma coisa que a gente não conhecia, e isso agora depende de cada um, se quiser continuar a seguir um caminho, pode seguir para esse lado, é só estudar, ter força de vontade que consegue as coisas. Se quiser se esforçar, a pessoa consegue, porque nada é impossível.